Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Os Primeiros Passos. Vocês já ouviram histórias de pessoas que disseram que começaram a fazer alguma coisa que gostavam, sem muitos interesses? Então, um adolescente que começou a mexer no computador, o pai pede uma coisa, a tia pede outra, daqui a pouco ele está fazendo site, daqui a pouco um conta para o outro, e as pessoas falam, não, chama aquele garoto lá, que ele tem um preço bom e ele faz um trabalho super legal, e a pessoa começa a ser independente, trabalhar com isso, daqui a pouco é contratado, daqui a pouco está numa multinacional. E começou com os primeiros passos, foi, eu gosto de ficar aqui mexendo no computador, deixa eu gastar o meu tempo nisso, e as pessoas começam a pedir favores e ele começa a fazer e aquilo cresce. Ou então aquela pessoa que adorava fazer bolos e começou eu te dou um bolo de aniversário de presente, e a pessoa fala, nossa, que bolo delicioso, você faz para fora, e começa a indicar, e daqui a pouco a pessoa está super famosa, se profissionalizando em fazer bolos. Ou a mesma coisa com costura, ou a mesma coisa com desenhos, e assim por diante. Então, são histórias de pessoas que começaram descompromissadamente fazendo coisas das quais gostavam, e aquilo foi crescendo, foi fazendo para um, para outro, foi contando, aquilo foi crescendo, tomou uma dimensão que levou para aquela pessoa a possibilidade de se profissionalizar com aquele primeiro passo de fazer alguma coisa que gostava. Essas histórias são muito motivadoras e eu entendo que são respostas para muitas pessoas que estão procurando um caminho na vida. Às vezes essas pessoas procuram em lugares errados, às vezes o lugar certo delas procurarem um engajamento numa vida profissional é voltando ao seu primeiro amor, ou seja, o que é que ela gostava de fazer quando era criança, quando era adolescente? Normalmente, quando você volta atrás, perguntando para si mesmo do que você brincava, o que você gostava de fazer, daquilo surge a constatação de que você tem uma aptidão para aquilo. Então, eu já ouvi histórias dos garotos dizendo, nossa, desde pequeno eu gostava de ficar montando e desmontando relógios. E aí ele foi ser engenheiro de manuseio de coisas pequenas, delicadas, como relógios. O outro adorava mexer em carro e foi ser mecânico. Então, se a gente voltar para o nosso primeiro amor, a gente vai entender aonde está a nossa missão, o nosso piece of cake, como dizem os americanos, o nosso pedaço de bolo, a nossa missão de vida, aquela vocação a qual nascemos para fazer e que muitas vezes deixamos esquecidas, mas é ali que está a nossa felicidade, é ali que nós conseguimos nos afirmar profissionalmente e tocarmos em frente uma vida e uma carreira de sucesso. Uma carreira de sucesso, ela não precisa ter visibilidade. Ela precisa ser capaz de sustentar a pessoa e de alegrá-la. Isto é uma carreira de sucesso. Porque eu já vi, já ouvi falar e acho que já até conheci pessoas milionárias, extremamente infelizes. E pessoas com um salarinho contadinho, que tinham prosperidade, que tinham alegria de viver, que faziam de suas vidas um lugar gostoso de se habitar. Porque às vezes as pessoas fazem da própria vida um lugar horroroso de se habitar. Então, esses são os primeiros passos. Eu vou dar um exemplo muito pessoal que aconteceu comigo ano passado, 2021, quando eu tive uma fratura no pé e eu tive que me afastar do trabalho. E eu tive vários aprendizados com isso, mas um deles foi que eu comecei a tecer sapatilhas de crochê. E talvez fosse uma mensagem inconsciente que eu estava dando para o meu corpo se regenerar.
porque eu fazia aquelas sapatilhas, era inverno, eu calçava, sentia que meu pé ficava quentinho, parecia que eu estava ajudando ele a melhorar. É claro que eu dei essa mensagem subconsciente para o meu corpo se regenerar, mas eu tive a ajuda preciosa de uma amiga fisioterapeuta que me acompanhou semanalmente neste processo, e sem a ajuda dela eu com toda certeza não teria conseguido, que é a Sheilinha, a Sheila Salles Olga. Então, é claro que eu tive o estímulo físico, mas eu também precisava de um estímulo psíquico, emocional, para fazer as minhas conexões e me regenerar, ajudar as minhas células a se regenerar. E os sapatinhos de crochê me ajudaram muito. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, esse aqui é um dos que eu acabei de fazer, né? Eu aprendi a fazer pelo YouTube, tem uns canais maravilhosos, e eu comecei a também inventar da minha cabeça acabamentos e formas diferentes. Esse aqui foi um dos últimos que eu fiz, preto e branco. Então essa florzinha fui eu que inventei e comecei a presentear as pessoas com esses sapatinhos de crochê. Isso me deixa muito alegre, muito feliz. Mas aí fiz tanto, que me deu vontade de fazer outras coisas, mas eu não queria ficar perdendo muito tempo assistindo aqueles vídeos enormes de 50 minutos para aprender. E eu falei, bom, eu vou começar a fazer da minha cabeça mesmo. E fiz essa outra peça aqui. Eu só tô mostrando para vocês porque isso tem um link com o nosso assunto e a gente já chega lá. Então eu falei assim, eu vou fazer um cachecol, né? Eu vou fazer esse cachecol aqui, cachecol branco, porque eu uso muito branco para trabalhar, eu uso branco em outros lugares que eu preciso ir de branco, então eu falei, eu vou fazer esse cachecol, só que eu tive a ideia então aqui, eu tive a ideia de fazer um cachecol que pudesse ser usado como uma blusinha também, né? Então, eu peguei esse cachecol aqui e fiz ele se transformar num bolero, numa blusinha. Então, aqui, ele se transformou. Na verdade, é muito simples, é fazer uma reta, depois você costura a manga e faz esse tipo de acabamento aqui, olha. Dá pra ver, né? Faz esse tipo de acabamento e virou um bolerinho. Engraçado, né? Mas eu comecei a fazer isso para ser um cachecol. Depois eu falei, bom, se eu costurar as pontas, vira um casaquinho. Se eu fizer um acabamento para cima e para baixo, vira um bolerinho, uma jaquetinha para ser usada no inverno. E aí, você vai percebendo que você tem dentro de você, você e todos nós, uma criatividade. Da onde que vem essas ideias? Da onde que vem esses insights? Da onde que vem essa vontade de criar, de produzir? Isso é inato ao ser humano. E quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, parece que vem um monte daquilo pra gente. Quando você dá o primeiro passo para entrar num caminho, tudo começa a aparecer a agulha de crochê, a lã, uma pessoa que você vê na rua com uma blusa legal e você fala, olha que ideia boa, vou fazer assim também. As coisas vão vindo, porque a vida, o universo, é uma energia de colaboratividade. Ele quer que você comece a fazer alguma coisa e aí as coisas vão aparecendo, a ajuda vem vindo, a criatividade vai aumentando e você, de repente, se vê fazendo coisas que você nunca imaginou que faria. Eu nunca imaginei que faria uma blusinha. E também é meio da minha cabeça. Os entendidos vão dizer, mas tem um defeitinho aqui, outro ali. Tem mesmo, não pode olhar com muito detalhe. Mas eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, tirei isso aí da minha cabeça, fiz, é gostoso de usar, tô bem, tô feliz. E dá uma autorrealização, você fala, que gostoso, eu sei fazer alguma coisa diferente, né?
além do trabalho que a gente tem muita vontade de experimentar outras coisas, tocar um instrumento, fazer uma atividade manual, fazer um hobby. Por quê? Porque a vida pede para que sejamos arrojados, para que a gente dê o primeiro passo em direção àquilo que nós gostamos, e depois ela começa a mandar presentes e ideias e criatividade e ajuda que nos faz caminhar cada vez mais assertivos, cada vez mais seguros naquele caminho que a gente começou por diversão, por uma terapia, porque era gostoso. Existe um ditado que diz: caminhante, não há caminho, faça caminho ao caminhar. Então, se você não caminha, não tem caminho. Mas se você dá o primeiro passo, aparece um pedaço de estrada. Você dá o segundo passo, aparece o outro. E assim, numa atitude de fé, você continua caminhando, 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 e quilômetros e quilômetros e milhas à frente vão aparecendo só porque você deu o primeiro passo. Bem, queridos amigos, eu espero que você dê muitos primeiros passos em direção aos seus primeiros amores, às coisas que você gosta, as coisas que você sempre gostou e deixou de fazer, ou as coisas que você sempre quis experimentar e achou que não ia conseguir, então deixou para lá. Dê o primeiro passo. Veja uma outra alegoria que me encoraja muito, que é assim: olha, quando a gente vai daqui para Brasília, por exemplo, 1000 quilômetros, vamos imaginar que você vá de carro, você está dirigindo à noite, você liga o farol do seu carro, você só enxerga 4 metros à frente. Você tem que vencer 1000 quilômetros, mas você só enxerga 4 metros à frente. E de 4 metros em 4 metros à frente, você vence os 1000 quilômetros. A gente tem que começar. A gente precisa dar os primeiros passos em direção ao que nós gostamos, ou na direção em que nos aponta o nosso coração, a nossa intuição ou a nossa vontade. E se você usa o acessório roller, não deixe de ver o curso que está aqui na descrição desse vídeo, que pode ajudar você a usar esse acessório com um bom embasamento teórico e com uma boa prática, com uma boa técnica para o seu corpo. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!